Se você assiste minhas aulas, você sabe que sempre tem uma turma que começa com um assunto quente. Terceiro C. Novembro, mais ou menos, ela vai estar no TikTok, mas lá no YouTube ela vai estar amanhã essa aula. Vou repetir. O nome dela é Lara, viu? Que falou que não tá gravando. Essa aula. Lara Carolina. Essa aula vai estar lá no YouTube amanhã, no TikTok vai estar lá em novembro, porque tem umas outras programadas lá. Deixa um like pra ela aí, por favor. Ela vai deixar o Instagram dela aí no comentário aí vocês seguem ela lá. Vem cá, ué. É por causa do quê? Vem cá, ué. Mas feio todos somos. Né? Isso aí não é o que eu tô pensando, não, né? Não? Ah, que bom. Que bom. Bora lá. Esse assuntinho aqui, a gente começou ele, a gente falou dele, se não me engano, lá no segundo bimestre. O que eu vou fazer aqui? Para você que vai fazer o Enem, acredito que a gente consiga chegar até onde eu quero, que te ajuda lá bastante, que aí chama associação em série, em paralelo e tal. O que acontece? A gente começou esse assunto lá no segundo bimestre, ainda eu comentei com vocês lá, falou, ó, mas no final do ano, na hora que eu fechar o assunto, eu quero voltar aqui de novo, que é um assunto importante para vestibulares. Principalmente no Enem, certeza esse ano vai ter questões sobre elerodinâmica. Todo ano tem, velho. Todo vestibular vai trabalhar isso. O que eu vou fazer? Eu vou passar de novo aqui rapidinho sobre esses assuntos para a gente revisar, que é corrente elétrica, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, potência, luminosidade, energia elétrica, se eu não me engano foi onde a gente parou. E aí eu vou entrar em circuito. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é eletrodinâmica? É um assunto que vem depois da eletrostática e dinâmica vem de movimento. Então seria o estudo das cargas elétricas em movimento. Então todas as cargas elétricas que a gente tem, que está percorrendo no fio de energia para gerar luz, entra dentro desse assunto. Então a eletrodinâmica é o estudo de cargas elétricas, então a gente hoje é dependente da energia elétrica. A gente usa o tempo inteiro. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é corrente elétrica. Fácil. O que é corrente elétrica? Nada mais é que o fluxo de elétrons passando num fio, quando ela tem uma DDP ou um campo elétrico gerado, que seria o mesmo conceito. Quando eu tenho elétrons, a gente já descobriu que os elétrons são o que movem nos átomos, de novo. Toda vez que eu falo de energia elétrica, seja natural, raio, ou aquela descarga que a gente toma quando encosta em outra pessoa, toda ela precisa de quê? Do movimento do elétron. Só que aqui na eletrodinâmica a gente já está falando de uma energia elétrica, vamos falar assim, artificial. A gente produz esse tipo de energia, né? Hidrelétrica, usina nuclear, fotovoltaica, a gente tem vários tipos de fontes de matriz energética. E para essa energia acontecer, eu também preciso do fluxo de elétrons, seria eles de uma região para outra, correto? Aí aqui tem um detalhezinho importante, que a gente já falou sobre isso, que é o quê? Corrente convencional e corrente real. O que é isso? No passado, antes da descoberta real de como o átomo funciona, né, como que ele é, eles acreditavam que a corrente elétrica ia do positivo para o negativo. Vou fazer isso aqui, ó. Ia do positivo para o negativo. Então, ela fazia isso. A gente chama isso aqui de sentido convencional. Sentido convencional.
O que é o sentido convencional? Indo do positivo para o negativo. Fechou. Em 1905, os caras descobriram o átomo, descobriram assim, né? Fizeram experimentos que comprovou melhor como é que ele funciona. Lembrando que a gente não tem uma certeza absoluta sobre ele, mas tudo que a gente já sabe ajuda muito bem para as qualidades de vida que a gente tem hoje em termos de tecnologia aplicada em qualquer coisa. Quando os caras descobriram o átomo, falou, pô, a gente errou no sentido da corrente elétrica. A gente acreditava que era positivo e negativo, mas é o contrário. Porque eles entenderam que não é indo positivo para negativo, é do negativo para positivo, porque o elétron representa sinal negativo. Então, sempre é um elétron que se move e gera energia elétrica, seja essa que a gente tem no corpo nosso, seja essa proveniente do raio, tudo isso aí são elétrons se movendo. E aí a gente descobriu, e aí, não, como não tinha como mudar a sociedade, falar, tá errado, vamos reeducar todo mundo de novo. Então os caras foram olhar e representou o sentido real. O que é o sentido real? O nome já implica, né? Que é realmente como é que é a corrente elétrica. Que ela sai do negativo e vai para o positivo. Então esse é o sentido real. Esse é o sentido da corrente elétrica. Sai do negativo é positivo. O Enem, daqui a alguns dias, né, 12 dias eu acho, 12 não mais, né, 12, 7, 19, segundo dia, 10 de novembro. Ele não vai cobrar isso de você, sinceramente. Ele não vai falar assim, eu senti convencional. Não, as perguntas lá são um pouco mais contextualizadas, precisa de mais um pouquinho de habilidade. Então, o que acontece? Talvez você faça um outro vestibular em outro lugar, sim, esse assunto pode vir cobrando. Falar de sentido convencional e sentido real. Certo? Beleza, perguntas? Não, né? A outra coisa que a gente viu é o seguinte. Se eu tenho fluxo de elétrons passando, tem como eu medir, né, essa quantidade de elétrons. Seria o quê? Eu tenho elétrons passando num fio, eles estão passando lá num fio. Aí tem como eu descobrir essa intensidade. O que é intensidade? Eu pego um pedacinho do fio e falar assim, ó, quantos elétrons passam ali? Quantos elétrons estão passando aqui? É milhões, claro. Tem como eu calcular isso? Equação, a gente já viu ela. Intensidade I de intensidade é igual. Carga elétrica é igual. Igual não. Intensidade é igual. Carga elétrica dividido por delta T. Delta T é intervalo de tempo. Unidades de medida. Intensidade a gente trabalha com ampere. Carga elétrica em coulomb e delta T em segundo. Para somar a unidade vai dar coulomb por segundo. Sim, coulomb por segundo é o ampere. Beleza? Então, para eu calcular a intensidade de elétrons que passa num fio, eu tenho como calcular essa intensidade. Eu pego a carga elétrica e divido pelo intervalo de tempo. Lembrando que o sistema internacional é coulomb e delta T em segundo. Certo? Professor, e se o exercício não me der o quê? A gente já estudou sobre isso. Keila não estuda. Foi a primeira equação que a gente viu esse ano. Que foi o quê? Quantização da carga elétrica. Se eu não sei o número de carga elétrica, tem como eu descobrir. Pego o número de elétrons doados ou recebidos e multiplico pelo E. Quem que é o E? Carga elétrica elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Nossa, mas esse valor aí eu tenho que decorar ele? Não, velho. Se você for fazer um vestibular e se você for precisar dele, o exercício lá no vestibular ele tem que te dar esse dado. Beleza? Você não precisa. E a gente já falou sobre ele. Então, para eu descobrir o quantos de carga elétrica está passando no fio, tem como eu descobrir. Q é igual a N vezes E. O exercício vai te falar, o elétron, o fio, sei lá, está passando tantos
perdeu tantos elétrons. Aí você multiplica pelo 1,6 vezes 10 a menos 19, descobre a carga elétrica e divide pelo intervalo de tempo. Ele vai te dar um intervalo de tempo. Um dia, 1 hora, 2 dias, tantos minutos. Aí você tem que converter e jogar para segundo. Certo? E de qualquer medida de tempo para segundo é fácil. Porque a gente já sabe que 1 hora tem quantos minutos? 1 minuto tem quantos segundos? Então pronto. É só fazer a regra de 3 básica, resolvemos o problema. Perguntas? Então no início de elerodinâmica é isso aqui. Eu sabia o sentido convencional, que eles acreditavam que era, que sai do positivo e vai para o negativo. Só que realmente não é assim que funciona. Ele sai do negativo e vai para o positivo. Professor, você quer dizer que lá na pilha, quando eu coloco uma pilha lá na caixinha lá para acender o pisca-pisca do Natal que está chegando, a parte negativa é que sai os elétrons e faz o fluxo. É assim que funciona. Tudo bem? Na nossa casa é diferente um pouquinho. Porque na nossa casa tem um fio neutro e o fase. O fase que tem energia. Aí ele comporta assim, ó. Só citar aqui para vocês. Eu tenho 2 tipos de corrente elétrica, que é onde os elétrons vão fluir, que seriam os fios. Eu tenho a corrente elétrica contínua e alternada. O que predomina para nós, seres humanos, é a alternada. Essa energia que passa aqui, essa que está carregando o Chromebook aí, o que ela está fazendo? Ela é alternada, ela vai e volta. Ela vai e volta 60 vezes por segundo. Chama 60 Hz. Isso que eu já comentei lá no segundo ano, quem estava aí, quando a gente falou de frequência. Qualquer aparelho eletrônico que você comprar, ele vai vir um valor nominal. Esse aqui deve estar no manual, porque não tem aqui na caixinha. E o manual você já sabe, né, o que aconteceu. Não tem mais. Qualquer aparelho eletrônico que você comprar, você vai ter lá um valor nominal lá embaixo, que seria a amperagem, que ele funciona. Seria a potência que ele funciona, a tensão que ele funciona, a gente vai falar sobre isso, tensão, que é DDP, a mesma coisa. E outra coisa, ele vai sair lá, entrada ou saída, 60 Hz. Ele vai colocar assim, ó, de 50 a aproximadamente 50 a 60 Hz. O que significa? Para aquele aparelho funcionar, a energia tem que ir e voltar 60 vezes a cada segundo. No passado, hoje nem funciona tanto, no passado a gente tinha as lâmpadas incandescentes, e quando ficava uma meia fase, vamos falar assim, as luzes ficavam meio que piscando, dependendo da lâmpada incandescente, as primeiras e tal, que era um filamentozinho que era tipo essa logística aqui, uma molinha. Hoje o diodo de LED, que é o que a gente tem, ele é muito sensível. Pouca energia ele já acende. A lâmpada incandescente do passado, ela precisava de uma corrente elétrica, só que a luminosidade era muito baixa. Pra você ter uma noção, ela pegava a energia elétrica, do 100% dela, 95% era calor e 5% era luz. Por isso que a lâmpada incandescente, quando lá você tem uma chocadeira de pintinho, ela é halogênia, mas funciona também. Você coloca lá a lâmpada halogênia lá, ela esquenta os pintinhos lá, né, na chocadeira, aquele ambiente fica quentinho. Porque ela pega energia elétrica, além de transformar a luminosidade, ela transforma 90 e tantos por cento só em calor. Então ela esquenta. Essa de LED, o processo já é diferente. Ela é uns 80 e poucos por cento luminosidade, então a energia elétrica que entra, ela transforma tudo em luz. E só o que sobrou ali, uns 17, alguma coisa por cento, que vira calor. Então ela esquenta um pouco o ambiente. Então por isso que essas luzes do passado não eram tão eficientes, não é tão boa. E o que justifica com corrente alternada e contínua? Como ela precisa de muita energia para liberar a luz, então pouca alteração de fase fazia ela ficar piscando. Tanto que tem alguns vídeos que a galera faz de slow motion, né, câmera super lenta, grava uma lâmpada, não sendo a de LED é um pouco mais difícil de fazer isso. A lâmpada ela fica apagando e acendendo, porque a energia vai e volta, vai e volta. Só que para nós não é perceptível, porque é 60 vezes a cada 1 segundo, é muita coisa. Né? A cada 1 segundo. Pensa aí, cai em 60 reais a sua conta a cada 1 segundo de vida. Não é muita coisa. Parece ser pouco, 60 reais. Mas soma num dia inteiro.
Ah, pode até muito. Independente se tem nada ou muito, é muita coisa. Cada segundinho de vida. Certo? Então a repetição é a mesma coisa. O que é corrente alternada? É a que a gente tem no Brasil que entra na nossa residência. E o que é uma corrente contínua? É o que a caixinha do seu carregador faz. Porque quando você colocar a caixinha do carregador lá na tomada, ele pega a corrente alternada, que fica indo e voltando, e deixa ela só contínua. Ela só vai, faz o ciclo normal. Seria essa logística aqui, ó. Ela faz isso, normal, contínuo. Contínuo, de continuar. Não ficar alternando, vai, volta, vai, volta. A pilha é uma corrente contínua. Ela sai e continua. Beleza? Então, o seu carregador de celular faz isso. A fonte do computador faz isso. Em resumo, é o seguinte. A maioria dos eletrodomésticos que você tem que é sensível, que pode queimar se mudar muita energia de uma vez, todos eles vão ser energia contínua. Você precisa de uma caixinha para transformar aquela energia para deixar ela contínua. Porque se você deixar ela vai e volta, sei lá, seu queima, não dá conta. Tanto que ele começa a aquecer. Você fica, vai, volta, porque vai dissipar, vai liberar energia térmica energia elétrica em forma de energia térmica. Chama efeito Joule, a gente vai estar sobre isso também, vou mostrar para vocês. Então, por isso que essas computador, celular, tudo isso aí que é sensível, o notebook, tem uma caixinha aí que faz fazer alternada, virar contínua, tudo isso para não deixar queimar as partes sensíveis. Por que existe as duas? Porque é fundamental. Tem aparelhos que necessitam dela alternada, para ele funcionar bem. Um exemplo básico, liquidificador, velho. Sua casa, ele precisa de muita energia, que ele é pressão o tempo inteiro, entendeu? Agora, coisas mais sensíveis, precisa dela contínua. Certo? Perguntas? Segue a Lara lá. A Lara é aquela lá do fundo ali. Essa ali. Dá um tchauzinho aí, Lara. Ela tampou o rosto. Vou marcar ela aqui embaixo. Essa ali é a Nicola que você viu. Não escreve que tá com saudade das minhas aulas. Você que tá assistindo aí, viu, Lara? Em 2032. Não escreve nessa aula aí.